Olá, me chamo Marcelo Rodrigues, sou cirurgião dentista, trabalho junto com minha esposa, a doutora Luciana, e nossa especialidade nesse consultório, nos outros que nós temos, é reabilitação oral com uso de implante, prótese e harmonização orofacial. Nesses 22 anos de carreira profissional, nós montamos 3 consultórios e acabamos por adquirir uma certa experiência na montagem de consultório odontológico. Esse consultório que eu estou falando agora, nós compramos a sala tem mais ou menos uns 3 anos e nós montamos do zero, ou seja, essa sala foi entregue pela construtora, assim por dizer, no osso, sem teto de gesso, sem rebaixamento de gesso, sem piso, sem contrapiso, sem nada. A única coisa que estava pronta foi o banheiro, tá? E como é que nós fizemos esse consultório? Como é que nós fizemos o projeto e a construção desse consultório? Eu quero deixar bem claro que as ideias contidas nesse vídeo que eu estou apresentando agora não são de forma nenhuma de substituir o trabalho do arquiteto. Pura e simplesmente, a nossa profissão ela tem algumas particularidades que talvez não sejam comuns à profissão do arquiteto, que o arquiteto viva isso no dia a dia. Nós temos equipamentos bem específicos, a nossa cadeira odontológica requer uma instalação bem específica. Bom, uma vez que você tenha recebido a sala da construtora, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai montar o seu consultório é medir cada canto do seu consultório. Você vai medir inclusive a espessura da guarnição da porta. E aí você pega todas essas medidas que você obteve e leva para um programa de desenho, por exemplo, um CAD, SketchUp, o que seja. Você pega todas essas medidas, faz o desenho da planta baixa e você começa a pensar como é que você deve fazer o seu consultório. No caso do consultório odontológico, o centro do projeto tem que ser a cadeira. Por quê? Porque uma vez que você instale a cadeira errada, já que ela precisa de ter água, esgoto, eletricidade, às vezes dados, voz e imagem também nos consultórios mais modernos, se você erra essa posição, dependendo do tamanho da sua sala, você inviabiliza a sua sala para um consultório odontológico. Então como é que você projeta isso? Como é que você vai saber aonde exatamente colocar a cadeira? O ideal é que ela fique sempre virada para a janela, para que você tenha iluminação natural de frente. Nem sempre isso é possível, como foi o nosso caso. Aliás, eu passei algum tempo pensando em como colocar essa cadeira virada para a janela e não consegui. Você pega no site do fabricante ou no manual que veio com a sua cadeira, o manual de instalação da cadeira. Lá você vai ter um desenho em que você vai ter as distâncias que você tem que ter da parede lateral da cadeira, que está lateralmente à cadeira, a parede que está no fundo da cadeira, as distâncias que você tem que ter da cabeceira até a caixa de comando, por exemplo. Vou usar como exemplo aqui a Cavo Unique, em que a distância da cabeceira, da cadeira deitada, totalmente deitada, até o ponto de água, luz e esgoto e pneumático seria 1,60 m. Na planta que o manual de instalação fornece, a área de circulação em volta da cabeceira da cadeira seria de 70 centímetros. No meu caso, eu queria um pouco mais de espaço e conforto para circular, eu deixei esse espaço de 1 metro. E você tem que levar em conta também que se você vai ter um armário atrás de você, a profundidade da bancada dos armários normalmente é de 50 centímetros. Então, esses armários normalmente ficam encostados na parede, na grande maioria. Então você começa a fazer a contagem reversa. Você conta 50 centímetros da parede até o final da bancada. No meu caso aqui, eu contei 1 metro de área de circulação, mas poderia ser 70 centímetros, segundo o fabricante, e de 1 metro mais 1,60 m, que seria da cabeceira até a caixa de comando. Você faz essa soma, você também faz essas mesmas medidas lateralmente, ou seja, para você ter um espaço para circular também na lateral, para que um auxiliar possa
te auxiliar em cirurgias de maneira confortável, que você possa às vezes rebater a cuspideira, se for o caso da sua cadeira, e aí você determina ali o ponto em que você vai colocar a convergência do esgoto, da água, do ar e da eletricidade ali na caixa de comando. Fazendo desse jeito você não tem como errar. Bom, determinou isso, e agora? Você fez todo o projeto, você desenhou os seus armários, você desenhou, por exemplo, aonde vai ficar a sua central de esterilização. Tudo isso, claro, isso depende de cada imóvel. O que você começa a fazer? Por onde você começa a sua obra? Bom, normalmente você tem que pegar e já deixar os pontos de luz apontados, assim por dizer. Você já tem que deixar os fios das luminárias que você vai colocar prontos. Então você puxa a partir do conduíte do teto os fios que você vai fazer os vários pontos de luz do seu consultório. Outra coisa que você tem que fazer antes de colocar o rebaixamento de gesso é passar a tubulação do ar split, se esse for o caso também. Uma vez passada a tubulação, deixado os pontos de luz, você já pode chamar a pessoa que vai fazer o rebaixamento de gesso. Feito o rebaixamento de gesso, por que você começa pelo rebaixamento de gesso? Porque suja o consultório inteiro. É impressionante a quantidade de gesso que cai do teto na hora que os profissionais vão colocar o gesso. Então você tem que fazer isso primeiro para você não sujar o seu piso novinho. Bom, feito isso, e a maioria das salas elas têm um rebaixamento do piso, ou seja, da porta de entrada até o piso você tem um desnível às vezes de 8 centímetros, justamente para você poder colocar a tubulação de esgoto, a tubulação de água, e depois você faz o contrapiso e o piso. Quando você for fazer o desenho da tubulação, você tem que levar em conta essa altura para que você não fique cruzando tubos de esgoto com tubos de água, por exemplo. Se você colocar um tubo de esgoto por cima do tubo de água, um tubo de 40 de esgoto por cima do tubo de 20 milímetros de água, o que vai acontecer às vezes é que você não vai ter o caimento perfeito do esgoto. Então, o ideal é que você nunca cruze os tubos. Você passe ou o ar de água por cima do de esgoto, ou você passe os dois paralelos, mas cruzar não é uma boa coisa. E nessa altura também de 8 centímetros, que foi o nosso caso, a gente levou em conta o diâmetro do conduíte da eletricidade, porque se você vai passar um conduíte por cima de um tubo de esgoto, por exemplo, você tem que fazer a soma 40 milímetros do tubo de esgoto, 20 milímetros do tubo de conduíte às vezes, e você vai ter 60 milímetros, abaixo dos 80 milímetros ou 8 centímetros dali que você vai fazer o seu contrapiso. Tem muita coisa para você levar em conta, tá vendo? É bem complicado montar um consultório odontológico. Bom, você tem que levar em conta também a questão do compressor, onde você vai colocar, se você vai colocar bomba de vácuo. Você tem que pensar, por exemplo, se você vai colocar a bomba de vácuo embutida dentro de um armário, escondida dentro do armário, você vai ter que fazer uma conexão elétrica entre a cadeira e a bomba de vácuo para que quando você tire o sugador da cadeira, acione a bomba de vácuo. Outras coisas que você tem que levar em conta também é o tipo de material que você vai usar. O ideal é que você use porcelanato liso, do maior tamanho possível, porque você vai diminuir a quantidade de rejunte no seu piso. Quando você diminui a quantidade de rejunte, você diminui as áreas onde você vai poder agarrar, ter a impureza agarrada. Então, essas coisas você tem que levar em conta também. Vou mostrar agora para vocês como um projeto bem feito, bem pensado, se traduz num consultório odontológico pronto.
Como eu já disse, a minha intenção, a nossa intenção, não é substituir o trabalho do arquiteto, e sim auxiliar você que está montando seu consultório odontológico, seu primeiro consultório odontológico, e que você está nesse momento crucial da sua carreira profissional. Você não pode errar. Ou você é arquiteto que tem um cliente dentista e precisa de ajuda nas especificidades do consultório odontológico, dos equipamentos odontológicos. Nós teremos prazer em fornecer a você consultoria na montagem do consultório odontológico.